Dando continuidade ao nosso culto, abramos a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. A partir do verso de número 6. E a palavra do Senhor diz assim: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar. Ó Deus, é sempre com temor e tremor que nós nos colocamos na Tua presença e diante da Tua palavra, porque sabemos que Tu és santo e que a Tua palavra é a expressão da Sua santidade, da Sua sabedoria, da Sua verdade para nós. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê entendimento da Tua verdade, e que o Senhor nos ensine, ó Pai, a como vivermos segundo esta verdade, para o nosso bem e para a glória do nome excelso do Senhor. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nessa introdução que eu coloco aí para vocês, eu coloco um texto que é bem estranho. Vocês vão ver que é um texto estranho, que não é comum a gente ler um texto desse jeito. Tentem ler. Dá para andar, não dá? Eu vou ler o texto com vocês. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problema. Isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Deu para ler? Deu, não deu? Eu creio que algumas vezes as pessoas olham para a Escritura e veem a Escritura mais ou menos assim, meio confusa. E vou lhes dizer uma coisa: é totalmente diferente ler a Escritura do que ler um texto desse. Esse texto a gente consegue entender, nós conseguimos ler e até mesmo interpretar. E às vezes colocar do jeito que nós sabemos escrever.
Mas para entendermos as Sagradas Escrituras, não é simplesmente colocar as palavras escritas de forma correta. É compreender espiritualmente aquilo que Deus está falando na sua palavra. A Escritura, ela exige uma ação especial de Deus no nosso coração. Uma ação do Espírito, que nos dá discernimento daquilo que é chamado revelação divina ou verdade divina. O apóstolo Paulo, ele está tratando aqui nesse texto de algo que é muito importante. Nós precisamos ver o contexto desse texto que nós vamos ler. A última vez que eu expus aqui para a igreja, 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade de expor o capítulo 1 a partir do verso 18, quando nós falamos a respeito da mensagem da cruz. E nós vimos que a mensagem da cruz se refere àquela expressão que Paulo traz no verso 18, a palavra da cruz, se referindo à obra de Cristo Jesus na cruz, para, através daquele ato de morte substitutiva, ele pudesse, derramando o seu sangue, de maneira substitutiva, morrer no lugar daqueles que ele resolveu amar para a salvação. E como mesmo o apóstolo Paulo diz, esta mensagem da cruz, ela só pode ser compreendida através de Deus. E ele diz, olha, aquele que não é de Deus não consegue compreender, para eles é loucura. Mas para a igreja, o corpo de Cristo é poder de Deus. E especificamente aqui do verso 18 até o capítulo 2, verso 5, o que Paulo nos ensinou é que esta mensagem de Deus, que é segundo a sabedoria de Deus, ela faz a distinção entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo, sobre a sabedoria do homem e do mundo e a sabedoria de Deus. E que esta mensagem, ela acaba nos levando ao pé da cruz de Cristo e promovendo a glória de Deus e levando aqueles que são de Deus à salvação. Tanto nós que somos salvos, já estamos salvos, como nós que proclamamos o evangelho da cruz, aqueles que ainda não são salvos, para que possam crer na cruz e serem salvos também. Então, essa é a linguagem que nós encontramos nesse texto, do capítulo 1, do verso 18 ao 2, verso 5. Do verso 1 ao verso 5, o que o apóstolo Paulo nos diz, é que quando ele foi pregar o evangelho para a igreja de Corinto, ele diz, olha, eu resolvi nada saber, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E não foi com ostentação de linguagem ou de sabedoria que eu resolvi estar na presença de vocês, para que a fé de vocês não estivesse apoiado nisso, mas em Deus e no poder de Deus. Porque o que nós vivemos segundo aquilo que Deus nos dá. E aquilo que nós proclamamos aquilo que Deus nos permite proclamar. E é uma verdade única. Deus salva o homem através de Cristo Jesus. Contudo, a partir do verso 6, texto que nós estamos lendo aqui, nós vamos ver que Paulo vai continuar falando a respeito dessa mensagem da cruz e sobre sabedoria. Mas agora ele vai definir exatamente o que é essa mensagem. E a primeira coisa que ele vai dizer, do verso 6 ao verso 9, que agora mesmo vamos analisar, é que a primeira coisa, a mensagem da cruz é a exposição de uma verdade única, e da verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria é a de Deus. Então a primeira coisa que ele nos mostrará eu estou mostrando a sabedoria de Deus, mas a sabedoria de Deus. A segunda coisa que ele vai nos mostrar é que nós não conseguiremos entender isso a não ser através do Espírito. E a terceira coisa que ele vai nos mostrar no texto é que Deus nos dá a sua palavra para produzir em nós aquilo que ele chama de a mente de Cristo. E nós precisamos entender o que significa isso. Então esse é o desafio que nós temos aqui nesse texto e que nós vamos estudar nessa noite para nosso crescimento. A primeira coisa que Paulo traz no texto é que a mensagem da cruz é a exposição da verdadeira sabedoria.
E ele começa no verso 6, dizendo as seguintes palavras: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Até aqui ele diz, sabedoria não vale, sabedoria não resolve para salvar o homem, sabedoria não é o caminho. Mas agora ele diz, olha, contudo, diante dos experimentados, o que eu prego é sabedoria. Só que agora ele vai definir essa sabedoria a partir da ação de Deus e da sabedoria de Deus, que para o homem sem entendimento espiritual é loucura. E nós vimos na última mensagem, no último momento que estudamos, é que quando nós tentamos compreender os propósitos e a sabedoria de Deus, a nossa cabeça fica meio que tendente a fundir. Nós não damos conta de entender como Deus faz a história acontecer. Nós não conseguimos compreender certos detalhes das nossas experiências. As nossas frustrações, elas nos levam a chorar diante de Deus. Em alguns momentos até questionar a Deus. Mas Paulo disse, olha, eu estou falando da sabedoria de Deus para vocês. Vocês que têm experimentado de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela cresce na medida em que ela estuda e entende a sabedoria de Deus. Se nós não estudamos a sabedoria de Deus, que está revelada a nós pelo próprio Deus, e que tem que ser exposta com verdade, com inteireza, não haverá crescimento por parte da igreja. Por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos hoje aqui para cantarmos louvores, para cultuarmos a Deus, mas também para que possamos ser instruídos em algo que Deus já começou a construir em nós, a instruir na nossa mente. Hoje nós estamos aqui para crescer um pouquinho mais no conhecimento da sabedoria de Deus, daquelas coisas que nós precisamos entender para que cresçamos como povo de Deus. Paulo está dizendo que aqui o que é exposto não é a sabedoria mundana, mas a sabedoria que vem do alto. Você se sente como experimentado? Essa palavra experimentado dá a ideia de aperfeiçoado, feito perfeito, aquele que está num processo. E essa ideia de aperfeiçoado ou no estado de processo é muito tratado como o apóstolo Paulo como alguém que está sendo santificado por Deus, dando-nos a compreensão de que quando Deus nos dá a salvação através da cruz, agora Ele está nos aperfeiçoando. Ele está nos ensinando o que é e o que não é a vontade de Deus, para que possamos, vivendo a vontade de Deus, termos a nossa vida aperfeiçoada. Aqui Paulo não está dizendo, olha, todos são experientes no sentido de totalmente perfeitos, ou todos são santos no sentido de plenitude. Mas Deus começou uma obra, e essa obra, ela continua na medida em que a sabedoria de Deus é aplicada no nosso coração. Na medida em que a verdade de Deus, conhecida pela palavra de Deus, é aplicada, nós compreendemos e vivenciamos. Como é que é conhecida essa sabedoria de Deus? Paulo fala um pouquinho a respeito dela. A primeira coisa que ele diz aí no texto é que essa sabedoria, verdadeira sabedoria, ela não é a sabedoria deste século. A expressão usada aqui, século, dá a ideia de tempo mesmo, de um período de tempo no qual nós estamos vivenciando. E nós sabemos muito bem que em cada período de tempo, nós vivemos certos pensamentos, certas modas, certas filosofias. E o pensamento, ele tem uma tendência de mudar. E a gente pode pensar isso só voltando um pouquinho na história. E nós podemos compreender isso. Por exemplo, se você chegar para alguém que trabalha na área de história e perguntar para ele qual o período histórico que nós estamos vivenciando, ele vai dizer, olha, nós estamos terminando um período chamado pós-modernismo. Pós-modernismo?
Quais as características desse pós-modernismo? E aí vocês vão ver que é realmente pós-modernismo. É um período onde cada um pensa do jeito que quer, há um relativismo muito grande, cada um na sua, eu não tenho nada com você e você comigo, eu tenho que tolerar e você também, e vai por aí afora. E verdade depende de cada um, e pecado também depende de cada um, e vai por aí afora. Esse é o período que nós estamos vivendo, e isso tem a ver com um pensamento, tem a ver com um pensamento reinante num período de tempo. A igreja está sujeita a isso. Se você for observar, por exemplo, o período que nós vivemos agora, é um período que a filosofia positivista vem influenciando de maneira profunda a igreja. O que é a filosofia positivista? É aquela que, de maneira simples falando, que você pensando de maneira objetiva e positiva, você é capaz, através disso, de colocar todas as coisas negativas fora da sua vida. Certo? E você tem que ser positivo com tudo, vai dar certo, tem que dar certo. Repita, vai dar certo, vai dar certo. Talvez alguns já devem ter ouvido coisas semelhantes. Não é? E aqui, baseado nisso, vem teologias como teologia da libertação. Não é? Eu determino, e eu uso até Deus como essa determinação, porque na medida da minha determinação, do meu positivismo, eu faço Deus trabalhar, e Ele trabalha segundo a minha determinação. E aí eu vou ver uma outra teologia, chamada teologia da prosperidade, que é uma teologia que diz que eu não posso aceitar não ter prosperidade, porque a prosperidade é a única forma de eu perceber a bênção de Deus na vida de alguém. E se ele não tem prosperidade, coitadinho, ele não está sendo abençoado pelo Senhor. E se ele tem doença, doença é coisa do diabo, e Deus não está na vida dele. E tudo isso é fruto de um pensamento da época. E a igreja, ela vira e mexe em todos os momentos da história. Ela vive situações difíceis, porque ao invés de olhar para a Escritura e ver que a Escritura, ela não está sujeita a um pensamento de uma época, mas ela está sujeita ao pensamento de um Deus que é atemporal, é um Deus eterno, um Deus que não se sujeita a pensamentos que vão e voltam, romantismo e racionalismo, como a gente vê na estrutura do pensamento humano. Se nós não vemos que Deus é diferente disso tudo, que a sua verdade não altera, nós vamos estar sujeitos a essas mudanças, e não é incomum nós vermos na história da igreja, a igreja vivendo segundo a sabedoria do seu século, e desenvolvendo religiosidades e crenças que se distanciam profundamente da verdade bíblica. E Paulo diz, eu não exponho esta sabedoria, porque a verdadeira sabedoria não é a sabedoria desse século. Esse século muda a sabedoria de Deus, adultera, tenta inventar algo novo, tenta ser mais sábio do que Deus, e não consegue. E aí nós temos problema. E Paulo diz que a sabedoria, ou verdadeira sabedoria, também não é a sabedoria dos poderosos dessa época. Verso de número 6. Talvez pudéssemos pensar sobre os poderosos da época de Paulo ao escrever esse texto. Paulo estava vivendo no período do Império Romano, onde o Império Romano mandava em todos os lugares. César era chamado de Senhor, e toda uma adoração era direcionada a ele. Ele era tratado como Deus. Ele era tratado como aquele que tinha a capacidade de dizer a verdade como um Deus. Ele era reconhecido e obedecido como um Deus. E até mesmo a igreja, ela era questionada se não fizesse isso. Por isso a igreja, em alguns momentos, foi perseguida e foi até mesmo martirizada. Isso era um poder da época. E a sabedoria dos poderosos da época também não é a sabedoria de Deus. Porque os poderosos de cada época, eles têm a tendência de demonstrar aquilo que para eles é importante. Nós vivemos, por exemplo, trazendo para o nosso contexto da América do Sul, nós vivemos no nosso contexto onde houve um tempo em que a ditadura era aquilo que nós vimos em tudo quanto é país.
não é verdade? Ou na maioria dos países. Eu não sei dizer qual que não tinha isso. E as coisas foram mudando e a democracia foi surgindo. Agora nós estamos começando a ver algumas ditaduras surgindo de novo. E coisas sérias estão acontecendo. Algumas nós estamos sabendo, outras, cuidado com as notícias que estão sendo dadas por aí, porque não são verdadeiras. Você já deve ter visto isso no WhatsApp. Mas algumas são verdadeiras, até mesmo de questionamento da igreja, de dúvida a respeito do valor da igreja no meio do povo de Deus. A grande verdade é que os poderosos da época, eles correm o risco de se colocarem numa posição que eles não têm. E desenvolverem até mesmo leis, onde eles são colocados como aqueles que devem ser obedecidos como se fossem deuses. Isso já aconteceu na história há muito tempo, e muitas vezes. Os romanos agiram assim. Os egípcios agiram assim. Os judeus, no seu exclusivismo, negavam pela razão e não pela verdade de que Jesus era o verdadeiro Deus. E o fizeram por motivos políticos e religiosos, não por motivos espirituais. E o apóstolo Paulo, que foi alguém que era um judeu e que era um soldado romano, ele diz, olha, cuidado, porque a verdadeira sabedoria de Deus não tem nada a ver com a sabedoria do mundo dessa época e muito menos com essa sabedoria desses líderes que ficam trazendo atrás deles muitas pessoas para terem benefícios das suas atitudes erradas. E por último, Paulo diz que a sabedoria verdadeira, ela é a única e exclusiva sabedoria de Deus. No verso de número 7, ele diz que essa sabedoria é preordenada desde a eternidade para a nossa glória. E ele diz depois no verso 8 que nenhum dos poderosos desse século conheceu. A sabedoria de Deus, ela é eterna. E ela tem um direcionamento, o verso de número 7 diz de forma muito clara que é para a nossa glória. Ele está se referindo à igreja. A sabedoria de Deus nos leva à glória. A sabedoria de Deus nos leva e nos aponta ao Deus da glória que compartilha a sua glória. Essas são as expressões que o apóstolo Paulo traz quando ele escreve aos Colossenses no capítulo 3. Ele diz que nós somos ressuscitados com Cristo Jesus e devemos pensar nas coisas lá do alto e devemos nos esforçar das coisas celestiais para que possamos experimentar no momento certo da glória de Cristo, que nos será concedida, porque tudo isso acontece na confirmação da sabedoria de Deus em Cristo na cruz. E que como efeito nos leva à eternidade, que tem a ver com a glória. A sabedoria de Deus, ela foi dada e é de Deus desde a eternidade. E tem o objetivo de tratar a igreja e levá-la à glória de Deus. Nenhum dos poderosos dessa época conhecem isso. Porque isso não tem a ver com o poder dos homens. Isso aqui tem a ver com um Deus poderoso. E precisamos entender que é assim que as coisas... Uma posição que eles não têm. E desenvolverem até mesmo leis, onde eles são colocados como aqueles que devem ser obedecidos como se fossem deuses. Isso já aconteceu na história há muito tempo, e muitas vezes. Os romanos agiram assim. Os egípcios agiram assim. Os judeus, no seu exclusivismo, negavam pela razão e não pela verdade de que Jesus era o verdadeiro Deus. E o fizeram por motivos políticos e religiosos, não por motivos espirituais. E o apóstolo Paulo, que foi alguém que era um judeu e que era um soldado romano, ele diz, olha, cuidado, porque a verdadeira sabedoria de Deus não tem nada a ver com a sabedoria do mundo dessa época e muito menos com essa sabedoria desses líderes que ficam trazendo atrás deles muitas pessoas para terem benefícios das suas atitudes erradas. E por último, Paulo diz que a sabedoria verdadeira, ela é a única e exclusiva
sabedoria de Deus. No verso de número 7, ele diz que essa sabedoria é preordenada desde a eternidade para a nossa glória. E ele diz depois no verso 8 que nenhum dos poderosos desse século conheceu. A sabedoria de Deus, ela é eterna. E ela tem um direcionamento. O verso de número 7 diz de forma muito clara que é para a nossa glória. Ele está se referindo à igreja. A sabedoria de Deus nos leva à glória. A sabedoria de Deus nos leva e nos aponta ao Deus da glória que compartilha a sua glória. Essas são as expressões que o apóstolo Paulo traz quando ele escreve aos Colossenses no capítulo 3. Ele diz que nós somos ressuscitados com Cristo Jesus e devemos pensar nas coisas lá do alto e devemos nos esforçar das coisas celestiais para que possamos experimentar no momento certo da glória de Cristo, que nos será concedida, porque tudo isso acontece na confirmação da sabedoria de Deus em Cristo na cruz. E que como efeito nos leva à eternidade, que tem a ver com a glória. A sabedoria de Deus, ela foi dada e é de Deus desde a eternidade. E tem o objetivo de tratar a igreja e levá-la à glória de Deus. Nenhum dos poderosos dessa época conhecem isso. Porque isso não tem a ver com o poder dos homens. Isso aqui tem a ver com Deus poderoso. E precisamos entender que é assim que as coisas andam em nós. Através do instrumento que Deus tem usado, o seu próprio Espírito, a sua palavra. O apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 19, e no capítulo 1, verso 9, 10, 19, ele vai falar que Deus nos instrui através da palavra, na medida em que compartilhamos, instruímos uns aos outros, nós aconselhamos uns aos outros, e ele termina dizendo que tudo isso é feito a partir da palavra de Deus. A mente de Cristo ela é formada em nós na medida em que o Espírito aplica a palavra de Deus em nós. Quando Paulo estava preparando Timóteo para ser um pastor, para que ele pudesse desenvolver uma vida cristã, para que ele pudesse fazer tudo de maneira adequada como um crente, ele diz, olha, medita essas coisas, diz ele na sua primeira carta, capítulo 4, verso 15, e ele diz, e nessas coisas você deve ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Se você quer que as pessoas te vejam como um crente, como um instrumento nas mãos dele, e que o seu crescimento da mente de Cristo acontece, lembra da palavra, medita nessas coisas, sê diligente nelas. Porque é assim que Deus nos aperfeiçoa. Um pouquinho mais na frente, no verso seguinte, ele diz, olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a ti mesmo, como a teus ouvintes. E isso é maravilhoso demais. Deus está todos os dias produzindo a mente de Cristo em nós. Porque Ele tem nos dado o seu Espírito para que possamos conhecê-lo. Queridos, concluindo tudo aquilo que vimos até agora. A Escritura, ela nos exorta a não firmar nossas vidas nas verdades firmadas pelo homem, mas nas verdades firmadas na Escritura por Deus. E lembre-se, essas verdades não podem ser conhecidas com os pensamentos da nossa época, ou com as exigências dos poderosos dessa época. Você precisa estar subordinado ao Espírito Santo de Deus, para que você tanto possa compreender a palavra de Deus, como vivenciar a palavra de Deus. Essa é a primeira verdade que nós temos que ter dentro do nosso coração. Segunda verdade, quando Deus está promovendo através desse ato a mente de Cristo em nós, não é simplesmente para que sejamos culturalmente crentes, abastados de cultura cristã ou de entendimento cristão,
ou de conhecimento das Escrituras. Esse conhecimento de Deus, ele tem que descer para cá. Ele tem que transformar o meu coração. E ele tem que descer para cá. Tem que transformar os meus atos. E ele tem que descer e fluir para os outros, como testemunho da graça de Deus. Quando Deus muda a nossa vida através da verdade da cruz, é para que sejamos instrumentos nas suas mãos. Quando Deus começou a sua obra na sua vida, é para que você fosse instrumento nas suas mãos. Para que através da obra dele e do conhecimento dele, você levasse a verdade àqueles que não a têm. Aqueles que ainda são chamados de homens naturais. Louvado seja Deus, porque ele nos tem feito homens espirituais. E que Deus nos conduza sempre a considerar os nossos caminhos e voltarmos os nossos caminhos, como diz o salmista no Salmo 119, para o testemunho do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, tua palavra é bela, cheia, ó Pai, de perfeições, mas só podemos compreendê-la de maneira espiritual, e agora vimos isso mais uma vez, através da tua obra sobrenatural, do seu Espírito. Por isso, ó Deus, tire de nós qualquer arrogância espiritual, e dê-nos uma atitude humilde diante do Senhor, submissa à orientação do teu Espírito, para lermos a tua palavra, para ouvirmos a tua orientação, para nos aproximar, Senhor, de ti mesmo, sentirmos a tua mão poderosa sobre a nossa vida. Nós queremos crescer, Deus, queremos ser santificados, queremos ser avivados, e essa obra é do Senhor. Nós reconhecemos isso e nos submetemos ao Senhor, ó Pai, pedindo, faça essa obra na nossa vida através da tua palavra, através do teu Espírito. Faça essa obra na vida desta igreja, para que nós sejamos conhecidos como espirituais, servos, conhecedores da palavra, vivenciadores da palavra, proclamadores da palavra. Ó Deus, abençoa essa tua igreja, a cada um de nós que está aqui. Conduza-nos pelos caminhos da retidão, os nossos passos pelo caminho da verdade em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.